Bom dia, turminha do segundo ano A, tudo bem com vocês? Bom dia, crianças, bom dia, família. Hoje, 29 de novembro, segunda-feira, nós temos aula de português. E a atividade de hoje é falando um pouquinho sobre o gênero textual, histórias em quadrinho. Para isso, nós vamos ver um pouquinho sobre o que se trata. Vamos lá. Sobre o gênero textual, história em quadrinhos. Antes de começar a nossa aula, inscrevam-se no canal e deixem um like. Vamos lá? Quando falamos em história em quadrinhos, logo lembramos daquela super divertida que lemos em gibis, não é mesmo? Ela é uma narração feita por meio de desenhos e textos distribuídos em balões, numa série de quadros. Então, nós podemos dizer que história em quadrinhos compõe o quadro dos chamados textos narrativos, onde a história se passa com diferentes tipos de personagens, ocorrida em determinado local durante certo espaço de tempo. Nas histórias em quadrinhos, muitas vezes não aparecem textos, sendo a imagem o único elemento a contar a história. Então, o leitor deve estar preparado para ler não apenas o texto escrito, que em geral aparece nas falas dos personagens, mas também as imagens. O objetivo maior das histórias em quadrinhos é para nos divertir, mas podemos também transmitir informações como um alerta para a população, como é o caso das famosas campanhas comunitárias, relacionadas a risco de doenças, problemas ambientais, problemas no trânsito. Vamos agora conhecer 3 características das histórias em quadrinhos. A primeira delas é o diálogo entre os personagens aparecem através de balões. Outra característica são os sinais de pontuação, porque reforçam a voz dos personagens, revelando seus sentimentos como raiva, espanto, alegria, medo. Há também presença de onomatopeias, causando certa animação à história. Faz uma associação entre imagem e palavra, procura facilitar o entendimento do leitor. Agora que vocês sabem tudo sobre história em quadrinhos, que tal fazer a sua própria história? Beijos e até a próxima! Vamos lá então, pessoal. Depois de ver o videozinho com algumas características sobre gênero textual, história em quadrinhos, vamos ver o que se pede. Leitura, história em quadrinho, do Menino Maluquinho. Juninho, vou te contar um segredo meu, mas não espalha. Contou o segredo, olha só, aqui, como se estivesse contando aqui o segredinho. Ha, 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 ha. Tchau, os dois se despedem. O Juninho chega lá na Julieta. Julieta, deixa eu te contar um segredo. O que dá para imaginar aqui? O Juninho tá contando o segredo que o menino maluquinho contou para ele e pediu para não contar para ninguém. Continuando a história. Uau! E o Juninho fala, não espalha para ninguém. A Julieta chega lá na Carol. Carol, não imagino o que eu tenho para te contar. E vai lá e conta para Carol. Ha, 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 ha. E as duas riem e saem. A Carol chega lá no menino maluquinho. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta. E a Carol chega e conta pro menino maluquinho. Ha, 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 espera só eu contar essa pro Juninho. E lá vai o menino maluquinho pensando que ele vai contar o segredo pro Juninho. Ele vai, para e reflete. Epa,
Ou seja, o segredo que ele acha que vai contar pro Juninho é o próprio segredo que ele contou pro Juninho. O Juninho saiu espalhando até chegar no menino maluquinho. Então, o menino maluquinho, ele é uma inspiração do Ziraldo. Foi tirado das melhores tirinhas do menino maluquinho. Depois vamos lá na página 94 sobre interpretação do texto. De quem era o segredo e o que aconteceu com a história? Vocês vão explicar com as palavras de vocês. O segredo era de quem? Ele era do menino maluquinho e que o segredo se espalhou. Quem foi o primeiro amigo a ouvir o segredo? Vamos olhar? O primeiro amigo foi o amigo Juninho. Copie do primeiro quadrinho o pedido que Maluquinho faz ao amigo. O que ele pediu para o amigo? Olha só. Juninho, eu vou te contar um segredo meu. Qual foi o pedido que ele fez? Mas não espalha. O amigo atendeu o pedido. Vocês acham que o amigo foi lá e fez o pedido, ouviu o segredo e ficou caladinho só para ele? Provavelmente não, né, gente? Pelo que a gente viu no narrar da história. Ele saiu contando para Julieta, a Julieta contou para Carol e por aí vai. Questão número 5. Observe outra vez este quadrinho e releia o balão da fala. Pss, 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 pss. O balão de fala indicado indica a fala do menino maluquinho. O que significa pss, 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 nesse balão da fala? Então, gente, nós vimos lá nas características das histórias em quadrinho, do gênero textual, que é a necessidade do gênero textual mostrar que está tendo sons. Então, esse barulhinho aqui que foi feito é para representar como se fosse um cochicho, onde o menino maluquinho está lá contando em forma de sussurro o que está acontecendo, em forma de voz baixa. E lá na história em quadrinhos, precisa deixar transparecer isso. A expressão ps, 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 ps aparece várias vezes na história, quando um personagem conta algo para o outro. Complete a sequência com o nome dos personagens que a usaram. Primeiro foi o menino maluquinho. Ele contou para quem? Ele contou pro Juninho. Aí o Juninho foi lá e contou para quem? Para Julieta. A Julieta foi lá e contou para quem? Para Carol. Que a Carol voltou e contou pro menino maluquinho. E essas fofocas, hein? Aí a questão número 6. Observe a expressão do rosto do menino maluquinho no último quadrinho da história. O que será que ele percebeu? Lá no final, quando ele ouviu o segredo que a Carol contou para ele, o que ele percebeu? Que o segredo era o quê? Era o próprio segredo do menino maluquinho. Aí você vai conversar com a mamãe, vai conversar com o responsável para ver sobre qual é a percepção que vocês tiveram, tá bom? E vai escrever aqui. Número 7. A história mostra que o segredo era engraçado. Porque assim, por que era engraçado? Porque de vez em quando nós observávamos que as pessoas riam, olha só, rindo, ha, 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 ha. Depois, olha aqui, ha, ha, ha. Então aqui dá atrasos que indica que era engraçado. Marque um X nas expressões das falas que indicam isso. Então, nós acabamos de olhar que era o ri, ri, ri e o ha, 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 ha. Então, esses indicativos aqui é porque o segredo ele era engraçado. Questão número 8. Releia os quadrinhos e responda. Por que as palavras uau e epa estão escritas em letras bem grandes? Marque um X no quadradinho com a resposta certa. Então, gente, é para normalmente indicar um som alto. Nas histórias em quadrinhos, eles usam isso bastante, em letras grandes, em negrito, para dar uma diferenciação, para mostrar que o som é alto. Então, vocês vão vir, vou marcar um xizinho aqui. Questão número 9. No início da história, Maluquinho pede a Juninho que não espalhe o segredo. Releia o quadrinho e veja o que ele fala para Carol no final.
balão de fala indicado para a fala de Carol. Maluquinho, você quer ouvir no segredo? Ele, claro, conta, conta. Então, que é o balão de fala indicando a fala do maluquinho. O menino maluquinho se interessa em saber os segredos? Parece que sim, né, gente? O que demonstra existir ou não esse interesse? Então, assim, demonstra pela expressão que ele faz no rosto, que mostra a felicidade, olha só, a curiosidade do menino maluquinho e o interesse pela fisionomia dele aqui, dá para demonstrar que ele está interessado. Questão número 10. Tudo interpretativa daquela história, gente. Marque um X nas respostas corretas. Podemos dizer que a história em quadrinhos lida é feita para divertir o leitor? Ficou assim meio cômica, não é? Então a gente vai marcar um xizinho. Para dar instruções, ela não está instruindo a gente a fazer nada, nem dando instruções na própria história em quadrinhos. Informar sobre um assunto aqui também não está gerando nenhum assunto específico. Contar uma história? Sim, está contando uma história, então vamos marcar um xizinho aqui também. Depois de ler essa história em quadrinhos, converse sobre a questão. O que pode acontecer quando um segredo se espalha? Então, vocês vão refletir aqui, tá bom? Que se for seguir a mesma narrativa da história em quadrinhos, pode ser que a pessoa que começou contando o segredo, de tanto se espalhar, acaba que chega na pessoa que contou o segredo, que pediu, que não era para contar para ninguém, tá bom? Então, essa é a nossa atividade hoje de português. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pessoal, é só falar comigo, eu aguardo foto da atividade. Um abração.